A verdade sobre os gurus de mercado e seus setups. Eu acho que esse vai ser um tema polêmico que nós vamos falar sobre hoje. Você tem visto na internet estratégias que acertam 97%, estratégias matadoras do dia a dia, estratégias que vão deixar você rico e milionário, fazendo você ganhar aí, andar de Ferrari, ou morar numa mansão, viajar o tempo todo, ou até mesmo aí atingir bilhões acumulando renda e não vendo o preço, né? Enfim, o preço não importando, acumulando bilhões e como se você fosse virar um bilionário somente poupando a vida inteira. Enfim, eu acredito que o mercado, eu não sei se é uma maneira aí comercial agressiva, mas vocês me perdoem a sinceridade, inclusive eu falo muito isso lá na minha outra rede. O mercado, para você ser vencedor no mercado, você, primeira coisa, tem que trazer uma vantagem matemática a seu favor. Sim, e eu vou falar nesse vídeo sobre vantagens matemáticas, de estratégias e riscos e essas mudanças que o mercado pode acontecer. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, ativar os sininhos de notificação para você receber em primeira mão tipos de vídeo como esse, e acho que hoje nós vamos polemizar. Bom, começando, eu vejo muitas pessoas na internet vendendo estratégias prontas e como se através daquela estratégia fosse um milagre. Quem nunca na vida comprou o indicador que repintasse, né? Pô, eu já, na minha época de início de mercado, eu vou falar para vocês, hoje é rir para não chorar, né? Me diga aqui nos comentários do vídeo se você já comprou algum indicador ou pagou o indicador e de repente o indicador repintava. Olha, infelizmente eu gostaria de te fazer até um convite para que você não deixe as pessoas que estão iniciando cair nessas balelas, né? Enfim, infelizmente não existe crime nas pessoas que oferecem esse tipo de facilidade, mas eu acho que em alguns momentos as pessoas deveriam ir presas por enganarem as pessoas, chegarem a enganar as pessoas aí a esse ponto. Mas o que eu quero abrir os olhos de vocês é que existem estratégias que são muito eficientes num determinado comportamento de mercado e existem estratégias que elas perdem a eficiência e se tornam ineficientes num determinado momento de mercado. E eu gosto muito de operar alta volatilidade. E talvez num momento onde a volatilidade esteja extrema, em pontos assim totalmente fora no normal de contexto, pode ser que você não consiga enxergar, por exemplo, absorção, exaustão ou uma determinada inversão de fluxo, porque se a gente tiver uma ausência de lotes na tela, o preço vai voltar simplesmente numa boletada e você não sabe se o preço vai inverter ou não. São spikes de candles na tela, para cima e para baixo, por exemplo, podendo formar em time frames muito curtos e que alguns chamam de ruído, mas eu acho que ruído que tem é rádio fora de estação. Eu chamo isso de volatilidade e alta volatilidade. Então eu quero chamar a atenção que algumas estratégias que podem parecer prontas ou pode ser aí uma isca talvez, eu não sei, enfim, né? Pode ter por trás dessa estratégia realmente algum tipo de ambiente ou tempo que essa estratégia ela foi eficiente, mas eu sou uma pessoa que não acredita em setups prontos, porque o mercado ele muda constantemente e constantemente existem determinadas calibragens que a gente deve fazer. Indo um pouco para o mundo dos grafistas, eu vou dar um exemplo, se usa muito a média simples de 200, e eu já faz 3 anos que eu não utilizo, por exemplo, essa média, eu uso a exponencial de 250, na qual respeita muito, e elas, em momentos de longo prazo, extenso, elas se acompanham, mas em momentos de alta volatilidade, essas médias se afastam e acabam tendo suportes e resistência também nesse tipo de média, funcionando com esses preceitos, né? Para quem não sabe, eu uso a média de 27,55 exponencial, não uso média para estratégia de entrada, principalmente no que diz ao scalping, mas existem grafistas e grandes tesourarias com liquidez elevada nesses pontos que podem utilizar essas médias como suportes e resistência e praticamente essa é uma das leituras que eu utilizo os indicadores, mas eles não são pontos para falar agora eu vou entrar, agora eu não vou entrar, principalmente no scalping futuros, que eu utilizo somente a parte de fluxo como gatilho de entrada e uso o gráfico aqui, por exemplo, né, como mapeamento temporal para saber me situar, para não ter que ficar decorando esses números aqui, ó, né, esses números que ficam passando aqui na minha tela e o gráfico faz com que eu não precise decorar esses números, é simples assim. Então, você que acredita em setups
prontos, né? E os gurus que vendem setups, né? O setup que acerta tantos por cento e vendem cursos de setups prontos, enfim. O mercado ele tem determinados comportamentos que, de acordo com o tempo e a variedade de players e a quantidade e os tipos de execuções, o mercado vai ter determinadas variações. Então, é muito importante que você não fique engessado em setups prontos de gurus de mercado e muito cuidado com pessoas que possam te oferecer indicadores milagrosos ou pessoas, por exemplo, que falam, puta, eu tenho essa estratégia e sabe que eu acho a maior cachorrada do mercado? Existem pessoas que na internet estão há mais de 5 anos, há mais de 10 anos e a cada 1 ou 2 anos essa pessoa fala, você faz um curso dessa pessoa, paga R$2.000, R$5.000 e no ano seguinte a pessoa fala, olha, agora eu tenho uma estratégia assim, assim, você pagou 5.000 num ano, no outro ano ela fala que ela tem uma outra estratégia, né? E aí ela te vende de novo por mais 5.000, porque você ainda não conseguiu, é óbvio que não vai ter consistência aprendendo esse tipo de ferramenta ou esse tipo de leitura. E aí tem pessoas que estão há 6 anos que eu conheço no mercado, que nos 2 primeiros anos ensinou uma estratégia, agora ela colocou um nome diferente numa estratégia, rabiscando o gráfico lá, com um monte de rabisco, falando que agora é outra estratégia, enfim, né? Eu acho que isso é desonesto com a audiência, eu acho que isso é desonesto com a pessoa, não sei se é desespero ou falta de conhecimento, enfim, né? Depois você deixa aí nos comentários sobre essas pessoas que vendem ilusão na internet e, enfim, as pessoas que fazem estratégias e sabe o que eu acho estranho? Essas pessoas, na minha visão, né? Se a pessoa está o tempo todo desenvolvendo uma estratégia nova, é porque nem ela não achou nunca nada para ela que servisse. Porque se ela achasse algo que servisse para ela, ela não estaria o tempo todo trazendo uma estratégia nova, né? Enfim. Ah, Fabiano, mas o mercado não muda? Você mesmo fala em seus vídeos que o mercado muda? Sim, mas a minha leitura de mercado é a mesma sempre. Eu consigo, através da minha leitura de mercado, identificar, será que mudou a volatilidade ou será que mudou o tempo de execução? Está variando o número de lotes, variou a liquidez ou variou o volume do ativo? O intervalo das execuções, o intervalo do market maker variou? Variou. Então a única coisa é que stops e alvos devem ser alterados. Mas os gatilhos de entrada, né, já que a gente sempre trabalha com agrupamentos de compradores e agrupamentos de vendedores, e é muito importante a gente saber se quem está deslocando o preço para baixo é comprador ou vendedor. Eu já falei isso em alguns vídeos, nem sempre o preço é deslocado para baixo porque vendedores, né, que estão vendendo, o preço pode ser deslocado para baixo por compradores. Existem diversas formas, né, de um comprador deslocar o preço para baixo, não é o mérito do vídeo, mas o maior exemplo disso é o stop, né, de um comprador, ou seja, o comprador deslocando o preço para baixo. Quando a gente aprende, através da profundidade de mercado, ler esse tipo de coisa, você não vai ficar engessado em setups prontos, em comprar algo que você vai usar por um determinado momento ou tempo de mercado e depois perde eficácia, porque a maioria das pessoas que vende estratégia pronta, o mínimo de honestidade que elas deveriam ter é falar, olha, essa estratégia que eu estou falando para você, ela é ineficiente nesse cenário, né? Eu acho que é a coisa mais honesta, mas elas não fazem, não sei se é porque não sabe, ignorância às vezes, que não sabe nem aonde a estratégia é ineficiente, né? Ou porque tem medo de deixar de vender aquilo e acaba não anunciando. Enfim, eu sei que o vídeo vai ficar aí bem polêmico, né? Tá funcionando como uma certa crítica, mas vocês nunca vão ver, ou nem lá no Instagram, nem aqui, em nenhuma rede social, falando que eu tenho algo que vai deixar vocês ricos. O que eu posso falar é que eu tenho algo que vai transformar a visão de mercado e que você nunca mais vai enxergar o mercado da mesma forma, porque esse é o feedback de 100%, absolutamente 100%. Todas as pessoas que fizeram o meu treinamento, todas evoluíram, todas tiveram sucesso? Evidente que não. Né? Porque não tem como todas as pessoas terem esse tipo de evolução, até porque tem pessoas que ou acompanham, ou outras pessoas que falam que não está conseguindo entender, enfim, mas nem todo mundo vai ter sucesso no mercado, assim como nem todo mundo vai ter sucesso em cada setor, em cada profissão. Né? Até o empresário, mais de 80%, 90% das empresas não duram 5 anos e mais da metade não dura o primeiro ano. Né? E acho que nem por isso as pessoas que, mesmo que tiveram treinamento, têm essa chance do sucesso. Mas o que eu posso garantir é que a visão. O que você vai começar a olhar daqui para frente não vai ser candles esperando fechar 5 minutos para você executar suas ordens, isso eu te garanto. A ideia é mostrar a causa do deslocamento de preço e eu vou fazer um próximo vídeo falando, um outro vídeo falando sobre isso. E, na verdade, eu já tive até um vídeo
pode procurar aqui a causa do deslocamento de preço, vocês vão ter... Passei naquele vídeo que vocês entendam o que está deslocando o preço. Muitas pessoas, elas acabam comprando ou vendendo porque cruzou uma média, o indicador repintou, atingiu um determinado nível. E quando a gente vai para a esfera de futuros, primeiro, eu tenho que identificar quem que está deslocando o preço. É robô ou institucional? Eles operam de forma diferente, né? O robô não se preocupa com direção e tendência, o institucional se preocupa. Tá? Então eu vou operar de uma forma se eu estou identificando quem está levando é robô, e vou identificar e operar de outra forma se eu estou identificando quem está operando é institucional. Uma outra coisa que eu devo observar: qual é a frequência de mercado, qual é a velocidade que as execuções estão acontecendo, para saber o ritmo, né, que eu vou ter que raciocinar tanto em saída, acrescentar a posição, reduzir a exposição durante, por exemplo, um position size, né, que é aquela posição que a gente monta aí no intraday. Então eu tenho frequência, eu tenho volatilidade, o mercado ele é orgânico, ele está numa constante mudança. Então é por isso, né, que eu falo que eu não sou o seu guru, porque o maior professor é a prática. Muito do que eu aprendi, quase muitas coisas do que eu aprendi, eu fiz muitos treinamentos, acho que mais de 50, gastei mais de 100 mil reais sem brincadeira em treinamento. E 85, 90% deles me ensinou o que não fazer, porque quando praticava aquilo, muita coisa dava errado. E as coisas começaram a fazer sentido quando eu procurei a leitura de mercado e a profundidade de mercado a respeito sobre o que está causando o deslocamento de preço. Né? Por isso que eu falo que o melhor stop não existe stop técnico, não existe stop fixo. O que te motiva a entrar é o que tem que te motivar a sair. Essa leitura foi muito importante para mim, então isso também é uma coisa que faz muito sentido, tá bom? Bom, se você não quiser saber setups prontos que você vai ficar rendido o resto da sua vida, né? E a cada ano comprando novos cursos daquele guru para que você nunca mais tenha que comprar nada na sua vida, eu quero convidar você a fazer o treinamento Metagame. O treinamento Metagame é algo que vai mudar totalmente, transformar a sua visão de mercado, onde você vai identificar os fundamentos do fluxo de ordens, profundidade de mercado, consumo de liquidez e distribuição, das intenções dos players, como você segue os players colocando seus ovos, seus stops, enfim, ele vai te dar um overview, né, um panorama geral sobre o comportamento na tela dos players que operam futuros, para você não ficar engessado mais em setups prontos. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir o seu like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho de recomendações, e eu vejo você no book.